ela antecede a ação, significa que eu, enquanto professor, enquanto professora, devo me organizar e essa organização toda vai gerar um documento que a gente chama de plano. E, além disso, nós temos uma hierarquia. É uma escola que faz parte de uma rede. Dessa forma, nós estamos submetidos ao regimento da URI, aliás, da SEDUC via URI. Então, eles nos dão prazo, eles dão prazo para as escolas. Para tudo tem prazo, principalmente agora que está online. Antes, só quem olhava os planos de vocês era eu, Oli, no nosso caso aqui, Valdeni. Agora não. Além de ter o nosso olhar, nós temos que encaminhar para o drive do técnico responsável. Então, de repente, é um plano seu que serve para uma amostragem lá de alguma coisa. E como o Ranieri falou no início, vai um gráfico que eles utilizam a legenda de cores para colocar no ranking as escolas como estão. Então, o planejamento é um. E o que nós temos? Nós temos um prazo fixado por eles, que a gente dá o feedback para vocês, se for necessário. Mas alguns professores ainda não entregam o plano, é como se o plano fosse depois das aulas. Eles postam primeiro, alguns casos, postam primeiro na plataforma e depois que vão mandar o plano. E outros não mandam. E aí a gente se pergunta, se nós estamos trabalhando no processo de ensinar e aprender, e nesse processo de ensinar e aprender requer desenvolver competências e habilidades, que competências e habilidades eu vou exigir do meu aluno se eu não tenho? Onde fica a ética aí? Como é que eu vou exigir prazo do meu aluno se eu não, como professor, que tenho uma formação, que tenho uma remuneração, ainda não assumo minhas responsabilidades? Então, tem alguns casos que a gestão escolar vai chamar em particular. Porque agora a gente tem um controle, a gente sabe direitinho quem mandou, quem deixou de mandar e pronto. Outra, a segunda parte que eu acredito ser também de suma importância, mas quero dizer uma coisa, gente. Nós melhoramos muito em setembro. Em agosto, o perrengue foi maior nos planos. Já em setembro, foi melhor. O resultado, em termos tanto de qualidade quanto quantidade, deu uma alavancada. A segunda parte é planos com parte desarticulada. Como nossa reunião, ela não pode se estender muito, eu coloquei o material hoje, eu já tinha começado a preparar, antes de eu ir para São Luís, que eu tive problema sério aqui de saúde. E aí, quando eu cheguei, na verdade, hoje que eu terminei de preparar esse material. Aí eu postei no grupo do Matutino, perguntei para a Oli, para ela dar uma olhadinha, e perguntei a Oli, Oli, verifica se é viável colocar no turno vespertino. Ela olhou e disse, ok, Valdeni, pode postar. Mas eu peço perdão para a Valdeni, que eu esqueci de perguntar para a Valdeni. Então, nesse material, tem tudo aquilo que eu pude retirar das observações dos planos que eu tenho olhado. Quero até dizer aqui que tem professores maravilhosos, que quando eu dei o primeiro feedback, mandei um suporte para eles melhoraram. Inclusive, eu quero parabenizar o professor Alfredo, foi um desses casos. O professor Alfredo teve uma dúvida lá, e eu mandei o feedback, nunca mais eu precisei mandar esse feedback para Alfredo. Foi uma melhorada, a gente viu assim o compromisso dele. Entretanto, eu já cheguei a ficar chateada com o professor de mandar 2 feedbacks da mesma situação e me vi a terceira vez com as mesmas situações problematizadoras.
Então, nesse material, eu coloco exatamente que os planos, eles têm que ser organizados, gente. Às vezes, eu coloco um objetivo e a minha avaliação não está casada com o meu objetivo. Às vezes, eu coloco um processo metodológico que não está casado nem com a minha avaliação, nem tampouco com os objetivos. Então, é preciso a gente estar atento e aberto, porque nós somos seres em processo. Nós estamos sempre aprendendo. Eu já aprendi um monte de coisa nessa pandemia, mas não quero mais me encher de tanta coisa para aprender, não. Ah, chega. Mas, na verdade, tirando a brincadeira, a gente está sempre aprendendo. E olhem que o nosso plano até que melhorou. Vocês lembram que o que está lá na proposta é um plano diferente? E uma coisa que eu quero lembrar. Essa proposta que a gente recebeu da SEDUC via URI para fazer o planejamento mensal, ela está no nosso PPP. E quando eu faço um planejamento mensal, eu tenho que trabalhar com objetivos específicos. Objetivos específicos requer verbos específicos, está lá no material. Então, eu tenho que articular. Observem, eu coloquei tudo no material, mas se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, que eu estou à disposição. Uma questão interessante também é sobre a avaliação, que eu fiz até algumas anotações aqui. Alguns professores colocam assim, perguntas subjetivas, questões subjetivas. Quando a gente vai lá para o dicionário ver o que é subjetividade, gente, eu peço perdão a palavra que eu vou utilizar agora, mas se vocês perguntarem uma coisa e eles colocarem lá merda, vocês têm que aceitar como correto. Porque a subjetividade, ela é individual e ela está concatenada ao mundo, à historicidade de cada um. Então, não seria viável colocar questões discursivas? Questões abertas e não... Porque nós não trabalhamos com subjetividade na escola, não. Na escola a gente trabalha muito a questão da objetividade. Por quê? Porque são conhecimentos científicos já organizados pelos campos das ciências, pelas diversas ciências. Até aquilo que se experimenta na escola já foi descoberto. A gente faz uma redescoberta. O experimento que alguém já fez, a gente está redesenhando de novo. Então, outra questão, não se faz necessário, no campo da avaliação, discorrer sobre o legado da avaliação. Eu coloco até lá, dê ênfase na avaliação X e Y, contínua, acumulativa, a somativa que a gente vai ter, porque existe uma regrinha que nós temos uma escala de 0 a 10, nós temos que transformar em número aquilo que o aluno nos dá como resposta. E lá na parte do monitoramento também. Eu acredito que essa parte de articulação, eu vou já abrir, alguém pergunta. E outra questão mais séria. No material que é postado na plataforma, todos os planos têm lá. Que vocês assumem o compromisso de dar o feedback ao aluno mediante as dúvidas que eles têm. Ou seja, é papel de vocês, enquanto mediadores, sanar, minimizar as dificuldades do aluno. E o que os alunos estão colocando, porque eles vão na escola, gente. Eles vão na escola.
O que eles estão colocando é que boa, e eles dão nome, por isso é que a gestão vai chamar em particular esses professores, porque o bom da história é isso, todo mundo vai ouvir, certo? Mas quem necessita vai ouvir em particular. Então, os alunos solicitam feedback, pedem socorro, professor, e boa parte dos professores deixa os alunos morrerem afogados. E não é no oceano profundo, é na beira da praia. Então, há essa reclamação. Ainda também sobre o feedback, a questão das aulas online. Temos a questão da postura. Pessoal, lá no material que eu coloquei, eu chamei atenção para algo que eu sempre acredito que é muito importante. É a gente se experimentar um momento, estar no lugar do outro. Coloquem-se, nesses momentos de dificuldade, no lugar do aluno. Principalmente se esse aluno for aluno do primeiro ano, que é um aluno que vocês ainda nem conheciam. Ele estava numa fase de adaptação. Então, quando vocês marcam a aula online, qual é a postura? Não é o professor perguntar qual a dúvida de vocês, não. É ter uma postura de incentivador. Pessoal, eu sei que está difícil para vocês, está difícil também para mim, mas, nós vamos começar hoje com uma problematização do que eu postei para vocês. Eu sei que vocês estão com muita dúvida, então eu vou tentar minimizar. Problematiza lá na aula dele, rapidinho. Depois da problematização, isso acontece muito na questão dos cálculos. A fórmula é essa. E aí, estão entendendo? Quem tem dúvida, vai me perguntando. Mas se você apenas ficar só na postura de quem tem dúvida, me pergunte, gente, é muito complicado. E, às vezes, até a forma, como o professor, como é que eu poderia... A linguagem corporal, ela interfere até, às vezes, nos questionamentos. Isso não é inovador, a questão da linguagem corporal, né? Que a gente sabe que o corpo fala muito mais do que quando a gente abre a boca. Então, gente, nós começarmos a nos perguntar, eu estou realmente sendo mediador nesse processo? Porque nós todos estamos aprendendo. Como eu posso fazer para melhorar? Que se vocês pensam que vocês têm dificuldade, eu também tenho as minhas. Eu sou melhor em uma coisa, ruim em outra. A mesma coisa pode acontecer com vocês. Vocês podem ter determinadas competências e ter outras competências que vocês são mais fracos. Mas eu tenho encontrado ajuda, assim, nos colegas. Quando eu vejo que eu estou fraca numa coisa, eu peço socorro. Então, eu acredito que os pontos que eu queria frisar era esse. Se eu esqueci de alguma coisa, minhas colegas aí, Oli, Valdeni, Mari, nosso gestor, que nós fizemos uma reunião antes, por favor, lembrem se eu esqueci de alguma coisa. Se não, eu estou aqui para vocês fazerem os questionamentos, uns minutinhos aí. Tinha esquecido de um ponto importante. Nesse material também, eu coloquei um elemento chave nesse nosso planejamento que é enviado online, gente, que é os dados de identificação. Eu tenho alguns colegas que, por uma situação ou outra, eu entro em contato rapidinho com eles. Fulano, tu botou o cabeçalho de um componente curricular
e o corpo está de outro componente curricular. Aí ele vai e me diz, ó, Valdete, é porque eu tive esse problema assim, assim, a pressa, não prestei atenção, tal, e ele arruma rapidinho. Então, os dados de identificação são super importantes. O cabeçalho oficial, que nós temos lá do papel timbrado, que você já utiliza, o nome do professor, o componente curricular, as turmas, a série, o turno. E, gente, na hora de enviar, se você é professor de mais de um turno, mande seu material separado. Se você é professor de mais de uma disciplina, a mesma coisa. Porque quando a gente envia, é aberto lá as pastas, dentro da sede tem a pastinha de disciplina por disciplina. Então, quando eu salvo sociologia, eu tenho que mandar sociologia para a caixinha de sociologia. Eu não posso mandar história junto, que aí ele vai dizer que eu não estou muito boa, estou meio abilolada, e vou deixar o trabalho do técnico confuso e vou deixar a escola com uma legenda muito ruim. Então, é muito importante o preenchimento correto, que nem sempre está vindo correto. O total de aulas. Ó, esse mês, você ao fazer o planejamento tem que saber, dia 12 é feriado, é oficial o feriado. Já não contabilizo, mas eu vou contabilizar os sábados, que Valdeniz, geralmente, ela coloca junto com ali essa tabela. Quantos sábados tem, a que dia se refere? Senhora Valdete, seu áudio está desligado. Não, não está. Ah. É porque eu estava lendo ali uma coisa. Ah, tudo bem, desculpa. Eu estava lendo aqui. O professor postou aqui que ele ficou sozinho com um aluno e que o aluno, ele tirou a dúvida desse aluno. Agora, outros alunos que não fizeram nada e não perguntam nada, ele não tinha como auxiliar. Eu vejo também, professor, que eu não teria como auxiliar. Mas aí a gente vai tentar analisar, assim, como é que a gente está fazendo essa mobilização para ter o maior número possível de alunos nesses momentos online, que eu acredito ser muito importante. Olha, a física, matemática, a própria língua portuguesa, inglês, e outras disciplinas que trabalham com cálculo, eu acho assim importantíssimo alguns momentos de aula com esses alunos para tirar dúvida, para a gente minimizar os prejuízos, porque a gente já sabe que o prejuízo é grande. E outra coisa, professor, eu acredito fielmente no que vocês colocam, e tem uma situação assim, tem aluno que está achando até mais fácil querer material impresso, e a escola está se colocando, porque já que receberam chip, eles têm que acompanhar. Eu sei que é N situações que a gente tem que se articular para minimizar. Alguém tem alguma pergunta? Se não tem, passo a vez. Ranieri, pode continuar, que eu já passei. Tá bom, então. Então, eu quero chamar a professora Oli, a professora Oli, que é a coordenadora do turno vespertino, para falar a respeito da entrega das atividades para impressão, né? A professora Oli. Olá, gente, boa tarde.
a todos e todas. É sempre muito bom olhar vocês aqui, viu? Companheiros de luta. E é isso aí, gente. Vou dar aqui o meu recado, tá? Bom, eu queria falar mais uma vez, né, aquilo que eu falei no grupo, reforçar aqui que nós temos muitas atividades aqui, temos caixas cheias de atividades para serem pegues pelos colegas, corrigidas, tá? E conforme nós combinamos em reunião, os alunos que não tiveram acesso ao primeiro turno, né, atividades online, teriam à disposição deles atividades impressas que iriam cobrir esses espaços, né? E muitas dessas atividades estão aqui à espera dos colegas, tá? Para que venham pegar. Poucos vieram buscar essas atividades, tá? E também essa busca, ela deve ser frequente, porque nem todos os alunos trazem de uma só vez. Nós temos casos aqui de pais que vêm buscar e já deixam claro que não tem condições deles ficarem vindo assim toda semana aqui. Então, eles sempre pedem mais prazos para fazer as entregas desse material, tá? E nós, como estamos aqui, né, mais próximos, né, e até que é nosso dever mesmo, né, a gente deve ficar vindo aqui pegar na escola essas atividades, tá bom? Outra fala minha aqui é sobre a entrega desses materiais, porque nós continuamos com a impressão de materiais, porque nós temos alunos que o chip, por exemplo, que foi dado, às vezes no local não pega, claro, então só tem cobertura para vivo, por exemplo, então nem adianta esse aluno levar chip, porque não vai pegar, né, no celular dele. Temos casos de alunos também que não tem celular, tá? Não tem celular para fazer os trabalhos, então nós vamos continuar com as atividades impressas, tá? E aí nós colocamos até aqui uma fala que a gente teve até um certo receio de colocar aqui, mas tivemos que colocar, sobre o número de páginas por atividade, porque nós tivemos colegas que mandaram muitas páginas, tá? E aí ficou meio complicado aqui para a impressão. E, às vezes, o professor escaneou uma página de um livro e não tem nenhuma discriminação em cima dessa atividade, com relação à turma, com relação à série, não tem nada. Vem lá no e-mail, só que a dinâmica aqui de impressão, você coloca a impressão e coloca lá em cima da mesa. Então, você vai distribuindo. Daqui a pouco, por alguma razão, mistura ou sai a plaquinha de cima, você já não sabe de que atividade é aquela ali, de que sala que é. Aí lá vai ter que abrir e-mail, fazer a busca. Então, todas as atividades deverão vir, sim, totalmente identificadas, né? Nome de professor, série, turma, turno, tudo isso deve vir bastante identificado. Nós também recebemos atividades que não tem nem espaço para isso. E os alunos estão entregando, e aí ninguém sabe de quem é, mas realmente o aluno recebe e vai respondendo, e não percebe que realmente não tem espaço ali para identificar. Então, ele acaba entregando também sem essa identificação. E aí é outro problema, tá, para o próprio professor, porque ele pega aquelas atividades, reconhece como tendo sido ele que passou, está respondido, mas não tem nome de ninguém, né? Mas a gente vai observar, realmente a atividade não tem espaço para que o aluno coloque, e são cuidados que a gente não deve deixar de ter, tá bom? Então, todas as atividades bem discriminadas, tá? Com relação ao volume de páginas, aí a gente colocou aqui um máximo de 5 páginas por componente, tá bom? Outra coisa, evitar mandar slide, porque slide, às vezes, tem uma frase, não é, no slide, e aí o custo é altíssimo para a impressão. Então, o material é bom, mas dá para o professor pegar todas aquelas informações e jogar apenas em uma página de Word, daria, não é? Mas aí o professor manda tudo em slide, então é muita coisa para imprimir. E não tem condições, também não tem nem necessidade, né? Então, são esses avisos que eu tinha para esse momento, tá? E o nosso prazo para o envio das próximas atividades é até dia 9, tá? Por quê? Porque nós temos que ter um tempo para impressão, e a partir do dia 15, os alunos virão pegar essas atividades, tá?
Então, já fica informado aqui, tá? E vamos tentar cumprir os prazos, porque o que está acontecendo é que, em alguns casos, o professor atrasou, o aluno veio pegar as atividades e não tinha daquele componente curricular. Aí o aluno vai embora, fica sem responder. E aí, às vezes, ele não pode vir logo em seguida. Tem alunos que moram assim, bem distante, então tem que ter um certo custo para fazer, né? Para vir aqui. E muitos dos nossos alunos, quando estão estudando aqui presencialmente, eles estão aqui na casa de algum parente. Mas agora, por questões da pandemia, todos eles retornaram, estão lá na zona rural, tá? E às vezes é um lugar bastante distante, às vezes não tem cobertura para a internet, às vezes o aluno também não tem celular. Ou seja, conforme a Valdete falou, são muitos os casos, são muitas as situações, e que a gente deve observar com muito carinho cada uma das situações, tá? Para que a gente possa oportunizar a todos os alunos a possibilidade de fazer atividades para que possam passar de ano, tá bom? Então, esses eram os avisos por agora, tá? E se tiver alguma pergunta referente a essas colocações, estou aqui ao dispor. Sim, a Luísa pergunta, todas as atividades do mês têm que ser enviadas? Sim, exatamente, deverão ser as impressas, viu, gente? Porque as online, a gente combinou que elas são colocadas ali semanalmente, né? Às vezes, não necessariamente, dependendo da atividade, o professor precisa postar toda semana uma atividade. Às vezes, ele precisa dar uma continuidade por causa da complexidade. Então, o professor tem que acessar lá a plataforma e explicar para os alunos que continua aquela mesma atividade por alguma razão, né? E aí, o professor tem que estar presente online, que é uma reclamação que a gente tem recebido bastante dos alunos, é que, às vezes, nem todos os colegas dão esse feedback. Então, eles fazem uma pergunta, a professora não responde. E aí, muitos deles vão até se desestimulando e não fazem mais as atividades, porque eles precisaram de algum esclarecimento que não foi dado para poder dar continuidade. Como o professor não deu o feedback, ele entende que aquilo não é tão importante e também não consegue fazer as atividades e aí segue sem fazer, né? Então, não vamos esquecer de acessar a plataforma e dar esse feedback para os alunos, tá? Nós temos recebido muitas reclamações nesse sentido, tá? Outra reclamação é alunos com nota com 0. Muitos alunos estão reclamando que estão com 0 e fizeram as atividades. Muitos deles são essas impressas que estão aqui e muitos colegas ainda não vieram pegar. Tivemos uns colegas que vieram sim, sentaram aqui e pegaram, mas muitos não vieram ainda pegar. E aí os alunos estão lá com 0 e não estão entendendo por quê, tá bom? Então, nós estamos colocando todas essas situações aqui, tá? E sempre de uma maneira muito flexível, tá? A gente não, de maneira nenhuma que a gente coloca nada que de uma maneira inflexível, até porque todos nós precisamos usar, né, nos beneficiar de algum processo de flexibilização. Então, a mesma coisa, a gente deve ser flexível, deve ser sensível às diversas situações que envolvem todo esse processo, para que a gente possa atender da melhor maneira possível. Tá bom? Então, é isso. Com relação aos prazos, a gente sempre tem prazo, né? Por exemplo, todas as vezes a gente tem prazo, sempre temos. E tem que ter, né, gente? Já viu uma organização que trabalha sem prazo? Não seria uma organização, seria uma desorganização, né? Então, a gente sempre trabalha com prazos, com flexibilização. E o que nós combinamos na nossa reunião que tivemos passada, online, e também na presencial, que a gente esteve participando, sabe disso, é que esses alunos, nós tínhamos que fechar sim, porém, o professor pode pegar essas atividades, colocar as notas e depois a própria gestão abre novamente para que sejam inseridas essas novas notas sempre que o professor solicitar.
tá? Então, vai ser esse o processo que, no momento, né, é necessário ficar realmente abrindo o sistema e fechando o sistema, mas faz parte, né? Faz parte. Sim, tem muitos alunos, como eu já disse aqui, muitos alunos fizeram atividade, e, inclusive, gente, não é só no caso de física, mas tem outros casos que os alunos estão reclamando que fizeram atividade, entregaram na plataforma, mas continuam com zero. São questões que a gente não deve receber com ódio, com raiva, não. Faz parte do processo. A gente vai rever tudo que a gente recebeu e não recebeu, vai ver se foi a gente que cometeu algum equívoco, que é absolutamente normal se cometer equívoco, somos humanos e devemos assumir essa nossa característica com muita humildade, né? E rever se realmente um aluno não entregou e a gente deixou de corrigir. Hoje mesmo chegou uma aluna aqui dizendo que fez as atividades dela online, em alguns componentes aparece com zero. Então, o que eu digo para esses alunos? Procurem os professores, coloquem a situação que eles vão ver o que foi que aconteceu. Né? É isso que eu tenho dito. E com relação a outros, é que as atividades, com certeza, tem muitos que estão aqui na escola, são desses alunos que não tiveram condições de acessar online e estão aqui esperando serem corrigidas. Né? Então, nós temos essas duas situações, tá? Ok? Então, é isso. Todas acho que eu falei, coloquei fiz todas as colocações aqui, tá bom? E é isso aí, vamos seguir, gente, com esse nosso trabalho, né? Sempre tentando fazer o melhor possível, né? Na qualidade de profissionais humanos que somos, né? E a escola não está tomando nenhum tipo de posicionamento de abrir a plataforma e passar todo mundo, né? Não foi isso que a gente combinou, tá? E, então, nós estamos possibilitando aos alunos fazerem atividades, entregarem, não é? Ter essa oportunidade, né? A escola está tentando fazer isso. Foi isso que nós combinamos e é isso que nós estamos fazendo, tá? Então, a escola continua contando com a compreensão e com o profissionalismo sério, né, de todos vocês, porque eu sei que são. Então, é isso aí. Vamos em frente. Então, muito obrigado, professor, pelos esclarecimentos. Agora eu vou falar rapidamente do conselho de classe, que nós já temos uma data prevista. Dia 19 desse mês, 19 de outubro, e será presencial, e cada um em seu turno. Então, reforçando para os alunos, né, que dia 17 vai ser o encerramento do terceiro período, e sem deixar de lado o uso da plataforma do Google Classroom, né, porque alguns alunos, eles se aproximaram da escola para apropriação da atividade escrita, impressa, aliás. E esse aluno, ele alega que muitas vezes não consegue enviar, e eu estou redirecionando o aluno, pedindo a autorização para os caros professores, para que permita que os alunos, em um horário previsto, façam o envio daquelas atividades. Porque tem aluno que consegue receber a atividade na plataforma do Google Classroom, no entanto, ele não consegue enviar ou postar a atividade. Então, eu peço permissão para os caros professores, para que permitam que os alunos enviem essas atividades via WhatsApp. Esse conselho de classe será crucial, dia 19, cada um em seu turno, né? Então, eu peço para os professores não faltarem, porque no caso de uma disciplina que, porventura, esteja ausente no momento do conselho de classe, pode implicar em uma série de transtornos para o aluno e para a nossa escola. Então, eu peço que os colegas também do Pará, do Piauí, eles se organizem com essa data do dia 19, para que se façam presentes, porque nós analisamos que, se fosse online... São Luís também, né? São Luís também, né, e se faça presente
nesse conselho de classe, porque ele vem reavaliar a primeira, segunda e a terceira série. Então, tem alunos que, infelizmente, eles se dispersaram e nós precisamos da informação fidedigna do professor, se esse aluno respondeu às atividades, às tarefas, se esse aluno correspondeu às avaliações. Então, nesse momento, eu peço aos caros professores que estejam presentes no momento do conselho de classe, que está previsto aí para o dia 19, e também outra data que está prevista é a reunião com os pais. Eu creio que é necessário até, para essa reunião com os pais, trazer um psicólogo, porque muitos alunos estão desenvolvendo alguns problemas corriqueiros. Dentre eles, até, por coincidência, eu estava em plena reunião, no início da reunião com a URI, né, e eu fui chamado para me ausentar para resolver uma questão, juntamente com a professora Mari, de um aluno que precisava de uma declaração para a soltura, porque eu mesmo tinha sido preso por furto. Então, além desse caso, uma semana anterior, era outro aluno que tinha sido preso, mas esse tinha 18 anos e já não está mais vinculado à nossa escola. E, porventura, hoje, na nossa escola, o aluno que eu não vou mencionar, mas é aquele que ele tem a professora Valdete como uma pessoa que já deu a primeira, a segunda chance, né, que eu não vou citar, começa com a letra E, professora, só essa dica. Ele perguntou pela senhora, eu disse, ela está aqui na escola dando suporte. Ele sentiu um certo alívio, porque, né, ele pensava que a senhora não nos deixaria. Eu disse, não, a professora Valdete continua. Então, a professora Valdete, ela tem esse trabalho de cativar o aluno, porque o veredito, naquele momento, o parecer, naquele momento, é que o aluno seria transferido da nossa escola. Então, dentre as qualidades da professora Valdete, juntamente com a professora Mari, professora Oli, professora Valdeni, é de cativar esses alunos que poderiam estar sendo jogados aí à mercê da criminalidade. Então, as nossas coordenadoras têm essa habilidade de cativar os alunos e resgatá-los. Da mesma forma, eu não poderia deixar de mencionar aqueles alunos que, inclusive, hoje eu falei para a Joedna da URI, se pintar uma oportunidade de um estágio, para se lembrar de dois alunos, da Josi e do aluno Ian, que nesse período, ele se colocará à disposição, dando suporte para a professora Oli, com relação à impressão do material, com relação à separação dos mesmos, né? Então, são alunos preciosos, da mesma maneira que nós temos alunos arredios, nós temos alunos brilhantes, né? Alunos que nos orgulham, né? Então, eu não posso esquecer do quanto esses alunos contribuíram nesse período de pandemia, são verdadeiros heróis. Então, só para relembrar, a reunião com os pais está prevista para o dia 15 de outubro e o nosso conselho para o dia 19. E lembrando para os professores que tem aquele caso daquele aluno que estava distante da escola, que ele aparece. O que fazer? Fechar as portas de vez e pedir que ele venha para o próximo ano, para repetir o ano letivo, ou dê uma oportunidade. Eu creio que os caros professores, pelo olhar sensível, darão uma oportunidade para o aluno, porque, em outras palavras, nós recebemos oportunidades e precisamos abraçar esse aluno que está sendo resgatado e que, devido a essa pandemia, ele buscou a capital, buscou uma zona rural. Então, eu peço aos professores que tenham esse olhar sensível a esses alunos que estão, esses alunos regressos, né, esses alunos que estão retornando à nossa escola, muitas vezes sem nenhuma atividade, nenhuma tarefa. Então, que o professor tenha esse olhar sensível, de não fechar as portas para o aluno, falar, olha, os prazos encerraram. Não, vamos olhar com um olhar humano, com um olhar de oportunidade, para que a gente não perca mais nenhum aluno nesse ano letivo. Quantos quiserem voltar, vamos reavaliar e dar oportunidades. Mas, como disse a professora Oli, que seja bem inciso. Oi, Ian, um abraço, Ian. Parabéns, Ian. Olha,
Poxa, que bom saber que você está ouvindo aí. Você é um rapaz de ouro. Valeu, Ian. Então, o que eu quero, né, falar também, me fugiu aqui, mas é com relação a esses alunos, que a escola não pode fechar as portas. Tem uma outra coisa que eu iria falar que me passou, mas os caros colegas compreenderam que nós não podemos, diante dessa pandemia, permitir que esses alunos egressos, né, esses alunos que estão retornando para a nossa escola, eles têm essa oportunidade, esse olhar sensível, né, mas tinha um outro assunto a ser tratado. Eu passo aqui a palavra à professora Mari, que vai falar a respeito do trabalho de pendências. Então, enquanto eu tento me lembrar, né, do que se trata. Então, professora Mari, para falar a respeito da pendência, a senhora tem a palavra, professora Mari, que é uma verdadeira guerreira, juntamente com todos vocês, professores, que a carga de trabalho, ela duplicou, triplicou nesse período de pandemia, que eu sou reconhecedor, assim como eu venho todo dia para a escola, quando estou presente na cidade, vocês, professores, inclusive esse professor que trabalha um turno, por conta dessa pandemia, teve que trabalhar todos os 3 turnos, porque a carga de trabalho foi maior por conta dessa reabilitação, as novas ferramentas. Então, a professora Mari com a palavra para falar a respeito das pendências. Boa tarde. Boa tarde, todos estão me ouvindo, né? Boa tarde, professores. Fico feliz que a gente está vendo aqui 36 professores participando. Nós estamos a cada dia, como se diz, melhorando, né? Graças a Deus. Professora Valdete, só confirmar que o recado, o Elias foi lá e ficou lá me alugando, falando, cadê a professora Valdete, tá vindo, né? E assim, ficou lá o tempo todo, né, falando com as senhoras que ele vai, acho que amanhã ele retorna, porque ele pegou uma atividade. E ele perguntou, eu falei assim, olha, a professora Valdete está na casa, só que ela talvez demore um pouquinho. Amanhã eu vou à escola, Mari, que eu estava terminando aquele material. Certo. Ele sente sua falta, nós também, né? Gente, só antes de falar da pendência, só queria, assim, só dar até mesmo, acho que sobre essa parte do que a gente está lá, sobre as atividades, eu acho interessante, só para, assim, porque, assim, alguns professores, os alunos estão lá, estão ouvindo a questão do primeiro e segundo período. E para não ficar todo o tempo abrindo diário, fechando diário, porque a gente trabalha com prazo e precisamos, porque eles, inclusive na nossa reunião, né, que teve, eles perguntaram porque às vezes o CAEP oscilava muito, né? Hoje está com 70% fechado, amanhã o primeiro período, o segundo estava aberto. E aí, nessa hora, a Aniele me chamou, né, e a gente falou assim, não, é porque os professores têm atividades impressas, que os alunos, agora tem aluno retornando, né, e aí a gente abre para que o professor coloque. Então, mesmo que esteja fechado, não é assim, todo dia, você pode aguardar um tempo, recolher essas atividades, e no momento, a gente vai ficar, para não ficar abrindo, todo dia coloca uma atividade, outro dia não, né, a gente pode ser a gestão nesse caso. O que se fala não é só em relação às notas, é simplesmente também com relação ao conteúdo. Então, essas notas aí, só para ver, tá? Nós temos ali. Então, mais uma vez, a gente fica apreensivo, porque nós temos que cobrar todos os dias pelos alunos que estão ali. Em relação à pendência, nós ainda lá da escola, não fomos ainda cobrados, né? Isso aí foi lembrado pela professora Valdete e professora Oli sobre as pendências. Então, a escola já está se antecipando, né? Porque, com certeza, a URI vai solicitar, ainda mais para os alunos que estão no terceiro ano, que estão saindo. Então, nós iremos fazer esse levantamento dos alunos que estão com pendência, tá? Nós temos material impresso e já vamos nos preparar, nos antecipar, né? E saber, porque a URI ela ainda não foi por partes, ela vai chegar e vai cobrar. A gente precisa ter esse levantamento. Então, a escola, ela irá começar a fazer esse levantamento dos alunos que estão com pendência, principalmente os alunos do terceiro ano, para que a gente possa, chegar no final do ano e não ficar com mais um problema ainda a ser criado, que é um problema que a gente sabe que vai ter que ser feito, essa pendência, tá? Então, nós vamos fazer esse levantamento, ok? Passo a vez, Aniele, agradeço. Muito obrigado. Professor Ranieri, boa tarde a todos. Boa tarde. Professor,
É só uma sugestão aí, por que o senhor não faz a reunião com os pais depois do conselho de classe? E aí você teria um mapeamento, uma estatística melhor para conversar com eles? Qual a sua vez? Apoiado, Flávio. Eu gostei da sugestão, professor. Agora, eu vou perguntar aqui para as minhas coordenadoras a respeito da sua sugestão. Professora Oli, professora Valdete, professora Valdeni, professora Mari. Concordo com a ideia. Porque a gente já tem o que dizer aos pais. Já se pode dizer algo. E já a gente vai ter dados. E antes disso, a gente não tem dados. Porque vocês lembram que tem a mãe que está colocando lá no grupo, quer saber se o filho dela como está fazendo as atividades, que ele disse para ela que faz. Aí o que eu observei, os professores postando, não fez nenhuma minha, fez só uma. Aí ele estava dizendo para a mãe que estava fazendo, não estava fazendo. Então, eu acho legal essa ideia de Flávio, excelente. Valdete, outra coisa também, Assim. Valdete. Outra coisa também, Valdete, para não ficar abrindo esse CIAF todo dia, eu acho que até quarta-feira da semana que vem, eu acho que todo mundo devia ter pego suas atividades para poder fazer esse levantamento que vai mudar a nota de alguém, para poder abrir o cérebro tudo de uma vez só, porque ficar abrindo todo dia também é um serviço meio chato, né? Eu, pelo menos, quarta-feira que vem, eu vou pegar as últimas avaliações que tem pela escola, para poder fechar para o dia 19, eu estou no ponto de participar do conselho de classe. Alfredo, Todo dia assim. Diga. Alfredo, na verdade, nós já não estamos abrindo período para repor nota de quem está entregando com atraso. Nós ainda estamos lutando, que não é... que os primeiros professores que nunca colocaram uma atividade, uma nota do primeiro período, que fechem esses períodos. Essa tua questão de abrir o período vai ser mais para frente um pouco. Nós não estamos tendo período para quem precisa colocar nota de aluno. Por exemplo, tu já fechou. Por enquanto, nós não vamos mexer com isso, nós vamos aguardar, como tu estás dizendo, mas para próximo, mais perto do conselho, para fazer uma revisão de quem recebeu notas atrasadas. O problema é quem ainda nunca fez um período, primeiro, segundo, ou quem fez só o primeiro, que se colocou, nem cadastrou as avaliações. Esse é que é o principal problema. Isso, antes de eu queria falar que quando nós pensamos na reunião com os pais para o dia 15, é porque pensamos também que nesse dia faríamos a reunião, né, pessoal, e entregaríamos a atividade impressa, para que eles fizessem só uma viagem na escola. Pode rever isso aí, né, Raniel? Essa reunião para depois do conselho e fazer só a entrega do material dia 15. É isso? Isso, professora. Poderia, no dia 15, nós darmos início, ao invés de começar com uma reunião, nós podemos dar início com a entrega do material. Aceito, professor. Aí, a partir do nosso conselho de classe, nós vamos ter dados mais, fidedignos, para que a gente possa fazer esse levantamento. Agora, a respeito daquilo que me deu branco ainda agora há pouco, era a respeito de alguns alunos que estão com esse pensamento que, devido à pandemia, eles não vão reprovar. Eu estou desconstruindo essa ideia de que, por conta da pandemia, não há reprovação. E eu digo assim, não, nenhum dos professores está falando que os alunos, devido à pandemia, está aprovado. Não, vocês irão fazer avaliação, e a partir da avaliação, se a atividade não estiver correta, os professores, eles irão reavaliar, redirecionar, mas vocês terão muito mais oportunidades. Só vai ficar reprovado aquele aluno totalmente desinteressado, aquele aluno que não aproveitar as chances que serão dadas. Então, eu estou desconstruindo essa ideia de que o aluno vai aprovar porque é pandemia. Não, isso não existe. Senão, não havia necessidade de estarmos aqui diante de uma reunião, pensando no conselho de classe, senão não haveria essa necessidade do nosso trabalho no Google Sala de Aula, envio de atividades pelo WhatsApp, envio de atividades impressas. Então, vamos desconstruir essa ideia que está sendo propagada por alguns alunos. Então, eu convido também a professora Valdeni
né, para falar a respeito do CIAEP e também para fazer as considerações finais. Professora Valdeni. Posso fazer uma pergunta aí? Sim, pode sim, professor. Assim, agosto, a gente teve uma atividade impressa referente ao mês de agosto, aí tivemos uma outra atividade impressa referente ao mês de setembro, as duas sendo referente ao terceiro período. Aí agora nós temos que colocar uma nova atividade impressa referente ao mês de outubro. A minha dúvida é, como vai ser entregue já a partir do dia 15, e já vai estar praticamente iniciando o quarto período, essa atividade impressa de agosto já é para o quarto período? Seria isso? Ou ainda é referente ao terceiro período? De outubro, a atividade de outubro. Sim, Dianari, deixa eu te dizer. Porque, assim, o aluno, ele não pode ir todos os dias na escola. Ele não pode pegar até o dia 15. Nosso período encerra às 7. Então, o que é que nós aconselhamos aos professores? Que esse mês de outubro, que essas atividades de outubro já sejam para o quarto período. Porque eles vão receber dia 15 de outubro. Eles vão devolver para a gente só em novembro, quando eles forem buscar as atividades de outubro. Porque nós fazemos assim, tanto para o professor, para que ele não fosse toda semana na escola. Na rede municipal, por exemplo, o professor tem que toda semana, o aluno tem que toda semana buscar material. E nós resolvemos fazer assim, diminuir o trabalho, tanto dos alunos que moram distantes, que moram em outros municípios, quanto dos professores que não precisam ir todos os dias na escola. Por que a gente ainda não conseguiu fazer isso fechado, dia tal? Porque, como já foi falado, grande parte dos nossos professores não entregam, não enviam a atividade. Estão me ouvindo? Sim, okay? sim. Não enviam a atividade em tempo hábil, no prazo marcado, porque se nós enviar a atividade no prazo marcado, o aluno vai receber, ele vai lá, chega, tá aí Oliva, Aldete, que podem confirmar isso. O professor não entregou a atividade, então ele tem que voltar um outro dia para buscar a atividade desse determinado professor. Isso gera um trabalho bem maior, porque ele vai um dia, depois ele vai. Mas sim, respondendo a pergunta, o que é que nós vamos fazer? Essas atividades que vocês vão entregar para outubro, elas servirão de nota para o quarto período, porque o terceiro período encerra dia 17. Então, vamos trabalhar com essas atividades de agosto e setembro. Lembrando que em agosto também, nós havíamos pedido uma atividade retroativa, que seria usada no segundo período. É isso que Joelber já entrou no chat, já conversei com ele aqui, e ele está fazendo essa maior confusão. A atividade era para agosto, por que está falando agora que fez período com essa nota impressa? Porque nós, dito, vocês lembram na reunião, que o professor elaborasse uma atividade avaliativa contemplando os conteúdos de abril, para que o aluno que não teve acesso à plataforma, porque não tinha internet, porque não estava sabendo, pudesse realizar essa atividade e o professor usasse para avaliar o segundo período. E é isso que a gente está pedindo, que pegue essa atividade retroativa, essa atividade que nós pedimos, uma avaliação, para o segundo período. Gente, eu sei das dificuldades, dia que o sistema não funciona, tem dia que a nossa internet está péssima, são muitas dificuldades que nós enfrentamos com isso. Mas o que a gente observa é que 50%, 60% dos professores estão ali, na íntegra, com seus conteúdos cadastrados, com suas avaliações cadastradas, com as notas dos alunos que fizeram as atividades cadastradas. Mas 40%, graças a Deus, porque agora que eu comecei a acompanhar o turno matutino, porque eu vi o aperreio tão grande de Mari, que eu me dispus, Mari, eu vou te ajudar, eu vou trabalhar contigo, porque eu estou vendo que tu não está conta, muita coisa. O CIAEP para o gestor de uma escola é muito trabalho. Só para vocês terem uma ideia, eu estou validando aula de Alfredo, mas eu cheguei lá, eu observei que Alfredo, só como exemplo, que Alfredo teve uma aula que era do terceiro, ele registrou no segundo, por exemplo. Aí, o que acontece? Essa aba, ele tem que voltar lá para o início, para ir lá, entrar como professor, pegar essa aula de Alfredo, mudar ela de período, voltar lá na validação de aula para poder validar.
E agora, com essa história do sábado, são 3 abas que a gente trabalha. Entra em uma para fazer a mudança de data, né, na área do professor, entra em outra para poder fazer a reposição dessa aula, e outra aba para validar essa aula. É muito, muito, muito trabalho. Então, vocês têm trabalho, mas o trabalho do professor é em dobro ou em triplo para poder se validar uma aula. Eu estou acompanhando que tem professor, essas aulas de sábado, que a gente pediu que lançasse no segundo período, lançaram no primeiro, lançaram no terceiro, e aí a gente tem que estar, para não estar toda hora, Alfredo, muda para o terceiro, ou então Flávio, muda. A gente mesmo já faz, então volta lá, troca o período, faz a mudança da data, passam da aula, volta, valida, meus amigos, depois entra para ver se ele colocou, fechou o período. Então, isso dificulta muito o trabalho da gente. Então, só que eu quero pedir encarecidamente, gente, tentem colocar o trabalho em dia, tentem fazer o diário, pelo menos uma vez por semana. Está muito difícil porque o professor não está fazendo a parte dele. Nós entendemos as dificuldades, nós entendemos que o sistema tem dia que está péssimo, mas tem pessoas que conseguem, 60% que está com tudo em dia, entendeu? Por exemplo, eu não é puxando os professores de noturno, eu só tenho até então o professor João Vitório, que ainda não fechou o segundo período, porque é um velhinho que está atacando, e a gente vai atendendo, vai ajudando, somente o professor João Vitório. Todos os outros professores já fecharam todos os seus diários, quer dizer, está tudo em dia. Aí eu digo, Mário, vou te ajudar. Aí eu vou, pego o matutino, meu Deus do céu. Mas a gente está trabalhando, tentando notificações. A partir de hoje, já era para vocês estarem recebendo, vocês viram, né? Aqueles professores que não fecharam o primeiro e segundo período, já eram para serem notificados. E a partir daí terão 5 dias. Esse é o documento que veio da URI para a gente. Nós não estamos inventando documento, não estamos criando regras, tudo é uma coisa que a gente tem que seguir orientações deles. Então, a partir de hoje, era para o professor já estar recebendo uma notificação. Mas como teve essa reunião, aí que não deu para fechar tudo, a partir de amanhã, professor que ainda não conseguiu fechar o primeiro e segundo pé, vão receber uma notificação, terão 5 dias para colocar tudo em dia. E sexta-feira, se não conseguir fechar a terceira, esse documento vai ser enviado para a Leide. Ela está pedindo, mandem para mim para eu tomar as providências. A gente fica segurando. Ranieri, então, que se preocupa muito com a gente, com os professores, ele fica segurando. Gente, vamos ter um pouco mais de paciência. O prazo era 25, idade lá que o professor nunca foi lá, tá? E eu quero pedir a vocês, quem já fez, trabalha no terceiro período, porque dia 17 encerra o terceiro período, encerrou, tanto é que essas notas vão ficar para depois, para já não é o processo. E o professor já pode ir encerrando o terceiro período com as atividades que ele tem. Em relação a essas notas, como o Ranieri falou, nós não podemos. Eu observei que tem professor, 2 ou 3 professores que eu já peguei aqui no matutino e um noturno, que havia notas para todos os alunos no segundo período. Como é que eu vou fazer isso? Pegar a minha turma, colocar nota para aluno que nunca nem apareceu na escola, que às vezes já viajou, que desistiu. Gente, isso não é uma coisa certa a se fazer. Então, eu preciso colocar nota em quem tem, e depois a gente vai até avisar no grupo, gente, ó, quem tiver atividade, falem, Valdemir, abre o período tal para mim, Mari, abre o período tal porque eu recebi a atividade. Mas depois de uns dias, a URI precisa que os dias sejam fechados, para que eles possam fazer um levantamento até dos que estão participando. Eles só vão ter essa ideia depois que o diário está fechado, para saber o quantitativo de aluno que está participando, o quantitativo de aluno que está fazendo diário, porque isso vai acarretar, mais tarde, até para os professores. Está lá um aviso no CIAEP. Tudo isso a gente se preocupa. Por isso essa cobrança. Já imaginou o professor não receber o pagamento dele? Como é que é difícil a gente ficar sem o nosso salário? Por isso é a nossa cobrança. Por enjoados, passamos por chatos. Eu, então, sou chamada de eu gosto das coisas tudo organizado. Então, o professor também precisa ser organizado. Nós precisamos ser organizados. É isso. Então, vamos tentar fazer nosso diário no máximo até sexta-feira, gente, para que não sejam
mandado para frente como notificações de vocês. A gente não quer isso. O Ranieri, então, se preocupa demais, ele fica segurando ao máximo. Mas nós precisamos fazer isso. Só reforçando os prazos e as datas, este mês de outubro, apenas um feriado. Alguém perguntou aí no chat se no chat não, pessoal, no TV para mim, se 28 é feriado. Não. O nosso calendário que o Municipal reorganizou, nós temos que trabalhar alguns feriados. Só não iremos trabalhar aquele feriado que não dá, que é como, por exemplo, dia 12, que é Nossa Senhora Aparecida, que é um feriado nacional. Então, esse mês de outubro, nós só temos o feriado do 12, ok? Teremos os sábados do dia 3. Tu diz o feriado do dia 12? 12 de outubro. 12. O único feriado que vai ter, né? O único feriado nesse mês de outubro, sim. Aí nós teremos sábados letivos, são 4 sábados letivos. Depois faremos novamente, já foi até colocado no grupo, mas vamos colocar de novo. O sábado do dia 3, do dia 10, do dia 24 e do dia 31. Sendo que o sábado do dia 3 é registrado no Ceará vocês dia 15 de abril. Aí o do dia 10, 16 de abril. Do dia 24 será registrado dia 17. E o dia 31 do 10 será registrado dia 20. O nosso plano, ele vai do dia 1º, né? Primeiro não, que dia é segunda, Val? Hoje. Ele vai de hoje, que é dia 5, mas primeiro foi que dia? Peraí que eu acabei me perdendo. Primeiro foi sexta ou foi sábado? Bora lá, gente. Peraí. Primeiro foi sexta. Quinta-feira. Isso aí, obrigada. O nosso plano ele vai do dia 1º até o dia 31. Do dia 1º ao dia 31. Considerando esses 4 sábados como letivos e o dia 12 como feriado. Ok? Mas nós iremos fazer um resumo e colocar no grupo, explicando direitinho quais sábados, referente a quais dias da semana, o que é feriado. Então, o plano será enviado para ele, juntamente com a atividade para ser impressa, até sexta-feira, dia 9. Por isso, até sexta, dia 9. Se vocês fizerem o plano e enviar a atividade até sexta, dia 9, nós teremos como fazer a impressão e entregar aos alunos dia 15. Então, o aluno chega lá, já tem atividade, todo professor, ele vai, faz no prazo certo, ele vai devolver. Aí, dia 15, ele já vai ter a atividade que ele levou no mês de setembro. Então, dá mais 2 dias, 16, 17, o professor já vai pegar a atividade de setembro. Porque a de agosto, o aluno já entregou, já está lá esperando por quem não foi buscar, né? Então, nós, como o Val falou, gente, nós precisamos seguir o cronograma. Facilita o meu trabalho, facilita o seu trabalho, facilita o trabalho do aluno. E essa busca de aluno, eu volto a dizer, a busca ativa, que é o nome que usam, né, Ranieri, lá na a busca ativa, a gente está todo dia mandando recado para o aluno que ainda não apareceu, pedindo que o colega avise. Aparece o aluno na escola e a gente tem que abraçar. A gente não pode dizer, agora que apareceu, não. O governo não quer isso. A gente abrace todos os alunos que aparecer. Na verdade, eles querem que a gente vá nas casas buscar esses alunos. Nós não temos a pessoa disponível para isso. Porque o Dom Garelli, por exemplo, ele está indo nas casas dos diretores em busca dos alunos para poder voltar para a escola. Isso é que eles querem que nós faça. Então, cada dia que até dezembro, o aluno que até dezembro para a gente, nós vamos estar orientando como ele vai fazer as atividades, ele vai ter que fazer as atividades pendentes, o diário será aberto, será colocado a nota dele. Então, o diário será aberto assim, Flávio vai me mandar uma mensagem daqui a 15 dias, Valdemir, eu estou com as notas de fulano, Beltrano e Cicrano para colocar na turma tal, abre meus diários. Então, automaticamente, eu vou abrir os diários, ele vai lançar a nota e fechar novamente. Vai ficar o diário aberto, mas sem... Entenderam? Ele vai abrir, é rapidinho, isso é rapidinho, tá? A nota cadastrada. Então, eu vou abrir, ele vai lançar a nota de fulano, Beltrano e Cicrano e fechar o diário novamente. E não coloquem 0 para evitar trabalho. Porque se você colocar um 0, você vai ter que depois apagar o 0 e botar a nota. Então, deixa o espaço em branco. O diário fecha com espaço em branco.
Anteriormente não fechava, agora fecha. Evaldine, eu tentei fechar esses 2 dias e não fechou hoje, eu tive que colocar 0. Ele não está fechando, não. Ele não está fechando, não. Se não colocar a nota, ele não coloca. Não fecha. Colocar, tem que ser zero, porque não fecha. Tem vários diários fechados assim, mas tudo bem, Desterro. Eu vou dar uma olhadinha. O meu foi assim falando, o meu fechou sem colocar nota. Fecha sem colocar nota. Eu já vi vários diários fechados sem nota, eu já vi sem nota, sem colocar, mas tudo bem. Se o professor... O meu, por exemplo, não fechou. Hoje mesmo eu tentei fazer isso e não fechou. Eu tive que colocar 0 na 201 matutino, no segundo período. Comigo também aconteceu a mesma situação. E as outras turmas também? Não, as outras, todas, só que eu ainda não consegui fechar as outras, porque eu estava esperando o resultado dessa reunião, entendeu? Mas hoje, na 201, eu tentei fechar o matutino na 201, segundo período, e não fechou, eu tive que colocar 0. Talvez esteja acontecendo com algum professor, mas a maioria que eu já acompanhei, fecha 0. Mas se você coloca 0, coloca o 0. Quando o aluno fizer, você vai lá, paga o 0 e coloca a nota. Não tem problema, não. Você tira o 0 e bota a nota. Porque o CIAEP, a Cominace acabou de colocar aqui, o CIAEP é doido. Tem hora que trocar o período de um professor, eu não consigo. Aí eu tenho que sair dele, volto novamente, aí eu consigo tirar do primeiro, botar para o segundo, entendeu? Para fazer aquele ajuste quando o professor se engana de período. Que ele é uma aula para o primeiro período, ele bota no segundo. Aí eu, para não estar uma mensagem para o professor, arrumo logo essas coisas que dá para fazer, a gente já vai fazendo. Exclui a outra assunto importante. Eu acho que ele melhorou bastante. No mês de agosto... No mês de agosto... Ele melhorou porque era mais louco. Agora, até parece no mês de agosto, agora. Nós tivemos, no mês de maio e agosto, nós tivemos 3 feriados. Um foi dia 5 de maio, um dia 1º de maio, um 15 de maio e um dia 11 de agosto. Se não me engano, é Cristo. Eu sei que teve feriado dia 11 de... Eu queria saber de também... Agosto, não, 11 de agosto não, 11 de junho. 11 de junho. Esse dia 15, dia do professor, não vai ser feriado. Não tem feriado. Esse mês é dia 12. Os outros feriados serão trabalhados, porque a gente precisa ganhar esses dias letivos, entendeu? Que o calendário foi refeito, então ficou só aqueles feriados mesmo que não podíamos tirar. Mas esses aí vão ser trabalhados para a gente não ir lá para janeiro, estava previsto, ok? Sim, aí o que acontece? Teve professor que registrou a 1º de maio, dia 15 de maio, dia 11 de junho, que foi dia de Corpus Christi. Então, porque todos esses feriados a gente avisa em reuniões, a gente coloca nos grupos. Então, essas aulas, às vezes eu entrei em contato com o professor, você registrou uma aula no feriado, eu tive que excluir essa aula, entendeu? Para não estar esperando até que o professor... Então, tomem cuidado para não registrar feriados, gente, porque aí vai para lá, eles estão acompanhando o CIAEP. Ter cuidado nessas coisas. Teve alguns professores, não foi só 1 nem 2, que registraram aula nesses feriados aí. Esse mês, nós teremos somente o dia 12 de junho no nosso calendário. Ok? Mais alguma coisa, alguma pergunta, alguma coisa que eu possa ter esquecido? Então, só mais um pedido, por favor, ver se até sexta-feira, por favor, todos consigam diários 1º e 2º, já inicia o 3º. Porque depois que fecha o período do dia 17, a gente geralmente dá mais 5, 10 dias para que o professor feche o 3º período. Tem um prazo de 10 dias, é um prazo suficiente para colocar as notas, porque as aulas, eu acredito que a pessoa já vai registrando no decorrer dos dias letivos, decorrer de agosto, setembro, o professor já vai registrando suas aulas. Aí já fica só a questão das notas para colocar nesse período. Eval, alguma pergunta, algo Eval, que eu esqueci? Eval, é o seguinte, eu ainda não coloquei nenhum período no CIAEP. Por quê? Porque eu não sei como colocar. Eu tenho turma, eu estou falando alto, eu tenho turma que tem 2 alunos só que participou, entendeu? Eu vou dar nota só para esses 2 alunos, né? É muito complicado, eu estou esperando uma forma, alguma estratégia, como é que a gente vai fazer a avaliação deles. Eu até pedi para a Thelma,
que é professora de português, está todo dia, eu acho que eles interagem mais, para ela me enviar a relação dos alunos que participam. E eu não tenho problema nenhum de eu dar nota para quem não participou da minha disciplina. Eu quero ver quem é que está participando na escola, para eu poder dar pelo menos o mínimo, para me ter condições de registrar no CIAEP. Mas eu com 2 alunos, uma turma de 45 alunos, tem 2 alunos que participou da minha aula, é complicado. O máximo que participou é dessa turma aqui, que participaram 10. Foi o máximo que eu tive de retorno. Por isso que eu ainda não registrei. Já sentei várias vezes para registrar, mas eu fico impossibilitado, sem saber o que fazer. Entendeu? Esse é o problema. E eu, sinceramente, não sei. Eu estou buscando essa estratégia, vendo quem está indo na escola, quem realmente está participando. Eu vou buscar meu material amanhã para eu ver quem participou da minha disciplina, para me colocar junto aqui e atribuir uma nota para o primeiro e segundo período. Eu acho que é mais ou menos esse que é o problema, eu acredito, de todos. Não é possível ser só na minha disciplina. Eu sou o mais feio de todos. Só na minha disciplina que ele não... Deixa eu te dizer, o primeiro período, nós não estamos pedindo que o aluno tenha participado. Nós tivemos esses dias de aulas presenciais. Então, se o aluno foi nas tuas aulas, do dia 10 de fevereiro até o 10 de março, ele frequentou. Então, aí deu mais de um mês de aula. Então, tu sabe aquele aluno que foi. Então, atribui uma nota para ele no primeiro período. Porque ele participou, ele presenciou, alguma coisa ele fez nesse mês de aula. Então, lança uma nota para ele no primeiro período. Agora, o segundo período, nós temos que ver a questão de quem participou. Fecha teu microfone, Valdete, por favor. Aí é o seguinte, você não fez atividade impressa, aí, esses 2 só participaram da aula na plataforma, e você não fez atividade impressa, já foi buscar na escola, agora tem um detalhe, se ele não fez química, não é porque ele fez português que tu vai atribuir uma nota de química. Se tem só 2 alunos que fez, até sexta, fecha com esse aluno. E vamos buscar esse aluno, vamos ver se ele fez com língua portuguesa. Quem é ele? Chamar esse aluno ou esse pai para conversar, para saber por que ele não fez de química. E aí resolver o problema. É porque ele fez de língua portuguesa que você vai lançar a nota dele em química. Não, tem que ver por que ele não fez. Ele não recebeu a atividade impressa, ele não acessou a plataforma, por quê? Então, é aí que nós vamos buscar esse aluno. Porque se ele fez nos outros componentes curriculares, ele tem que fazer contigo também para que ele tenha uma nota. Entendeu? No primeiro período, você vai atribuir essa nota de acordo com a presença da escola nesses dias. Porque nós encerramos o primeiro período só com essas aulas. Até o dia 16 de março foi encerrado o primeiro período. Vai ser encerrado com essa participação desses alunos. Tem professor que fez uma atividade, fez um exercício, fez até uma avaliação. Já conversei com alguns que fizeram até avaliação nesse período. Ok? Oi, Ranieri, Inácio. Boa tarde. Tá. Uma pergunta, se vocês estão pensando numa avaliação final para esses alunos que não tiverem a média para passar, todos aqueles que fizeram essa atividade. Inácio, é justamente isso, para isso que nós vamos fazer a reunião com os pais. Porque a gente só pode fazer, assim, é muito complicado, porque quem está participando, quem está em escola, quem está buscando atividade impressa ou a plataforma, vai precisar de recuperação que ele está fazendo. Quem não está indo, a gente não tem nem como pensar numa recuperação, porque esse aluno não está aparecendo, não tem contato com ele. Agora, se ele aparecer, por exemplo, mais para frente, nós vamos fazer uma recuperação. Ele tem direito a uma prova final, a uma recuperação. É isso que a gente precisa fazer. Agora, primeiro a gente precisa localizar esse aluno, encontrá-lo para saber o porquê fazendo e botar ele para fazer. Ok? Aproveitando o vácuo aí, porque é um direito dele, né? Mesmo nas aulas não presenciais, como nós estávamos estudando antigamente, né? O aluno, se ele não atingir um número de faltas que o elimine,
ele tem direito a fazer no final, ele vai fazer uma prova no final e fazer, né? Então, já que aqui não se está assinalando as faltas, esse direito dele, né, digamos assim, se amplia, né? Então, tem mais o que acolher, sim. Obrigado. É justamente isso, por isso que nós não estamos colocando a orientação que estamos tendo para não colocar as faltas, porque no momento que ele aparecer, ele tem que ser acolhido. O que está dificultando é nós encontrarmos esses alunos, que a hora que nós encontrarmos, ele é tipo assim, pega no braço, vem, meu filho, vem fazer uma prova, alguma coisa, para poder. Nós sabemos que esse ano vai ser dessa forma, né? E só uma questão aí que eu quero lembrar. Quando o Valdeni falou aí de alguns cuidados na hora da fala de Flávio, se só 2 alunos participou, coloque a nota dos 2 para ter esse cuidado, porque depois vai poder. Porque, gente, evita da gente botar nota em defunto, em quem é prisioneiro, que já está com a sua sentença lá, julgado, entendeu? Então, a gente sabe que tem pessoas em Pinheiro, professor, que é marcado porque botou nota de cabo a rabo no defunto. Então, é para evitar isso. E nós sabemos que no final do ano, em uma situação de pandemia, eles vão ordenar os arranjos. Eu falei ordenar porque é ordem mesmo. Entendeu? Mas a gente tem que saber quem são, como o Valdeni disse. Ela está sendo, assim, doce na fala dela, que ela está dizendo, se o aluno chegar em dezembro, a gente vai acolher em dezembro, porque a orientação que eles estão passando é essa. Então, vão receber o material de vocês, vão buscar na escola, deem uma olhada nos que estão vivos, que fizeram, que isso vai auxiliar, por exemplo, no dia do conselho. Porque quando a gente tiver de posse dessas informações, Ranieri pode fazer alguma coisa enquanto gestor. Ele pode se mobilizar. Porque, de repente, a gente vai encontrar a situação de aluno que já foi embora para outras cidades. Sabe? Tem cada situação. Gente, quem está... Evaldete. Sabe coisa. Evaldete, Oi. É por isso que a gente tem que ter cuidado com essa questão dessas faltas, não colocar a falta deles ainda. Não coloca, porque caso eles apareçam daqui com 2, 3 meses, a gente vai ter que colocar alguma coisa para eles. E aí, vai ter que retirar essas faltas tudo de novo. A gente vai fazer um faz de conta para dizer que... Gente, exemplo, eu sempre esse primeiro e segundo período, eu fiz o seguinte, aproveitei tudo que eles fizeram. Aluno é como boi no campo, vale por cabeça. Depois que o aluno tem um percentual representando cada aluno, é como o boi no campo, vale por cabeça. Quem vai querer perder? Infelizmente, essa é a nossa realidade. E a gente tenta. Um dia desse eu fui mal interpretada por uma mãe, uma que você já conhece, que o filho é jogador, viaja, todo mundo dá nota, ela queria de novo. Aí Ranieri se posicionou, Cleice, não, vamos botar o aluno para fazer a atividade. Aí eu fui dizer, rapaz, seu filho não quer nada com a vida. Essa mulher pegou fogo comigo. Ranieri até estava essa hora na sala. Senhora, coloque uma coisa na sua cabeça que seu filho não quer nada com a vida. Ela usou lá uma palavra, que eu estava usando palavras ruins, mas não é. Porque da outra vez todo mundo teve pena, os professores tudinho se juntaram, auxiliaram ele. Agora vem a mesma situação. Aí foi que Ranieri pediu a opinião de Ranieri, não está sendo online, manda ele fazer as atividades dele online. Então a gente tem que ser cauteloso, porque no final a gente vai ter que dar muito jeitinho. Olha, gente, vamos embora botar o pingo no i. O aluno do primeiro ano que estava chegando, que não sabe quase nada de matemática e que não tem esse professor presencial, não tem o professor de física, de língua portuguesa. Tem uns que escrevem o nome com letra minúscula. Estudar sozinho, o que vão estar sabendo, gente?
É um arranjo. Alguma coisa vai melhorar, porque quando ele lê o material, ele já melhora um pouquinho a leitura dele. Quando ele tem acesso a uma informação ali que o professor passa, lê a página, o capítulo tal, página tal, e responde alguma coisa, ele já vai, o que faz, ele já está melhorando. Olha, nós temos uma aluna lá, que eu tive esse dia na escola, só um momento aí. Eu estava esse dia na escola, é uma aluna que perdeu a vozinha dela que criava ela, que tirou a própria vida. E essa menina, ela tem uma deficiência. Se não me falha a memória, ela está no 2º ano, essa menina, é do Caputino. Tu olha na carinha dela, já está estampada. Ela está no 3º já, está no 3º já. É, né? Ela tá no 3º, tu olha a carinha dela, já está estampada a dificuldade. Aí ela chegou para entregar mais atividade. Nós pegamos uma lá, não tinha feito nada. Por que minha filha não fez? Ah, porque eu não consigo. Aí depois parece que a mãe dela também tem uma deficiência intelectual. A gente percebe também na fala, naquela coisa. Agora, me responda, como é que essa criaturinha vai responder se ela já tem dificuldade? Até um papel em branco já vale alguma coisa. O fato de ter ido na escola, ter levado para casa, ter feito algum garrancho. Uma, ela levou branquinha e disse, eu não entendi nada. Então, gente... Como diz Gorete, não tem futuro acadêmico. Não, esse não tem futuro acadêmico. Senhor Lê. Não, assim, sem contar que os alunos do 1º ano nem conheceram a escola direito, não sabem, assim, como é que os professores, quais são os mais acessíveis, quais os que precisam de um jeitinho melhor, quais os que chegam daquela trombada assim, não é? Então, todo esse desconhecimento, né, dificultam as coisas. Tudo isso a gente tem que eu digo, ali, né? Que o aluno do 1º ano é o mais sofrido. Outra coisa também não é, que eu queria... Sim, com certeza. Porque eles não se conhecem nem direito, nem os colegas de sala, eles não tiveram tempo de nada. Os do 2º já estudaram ano passado juntos, já conhecem a dinâmica da escola, sabe o que é acessível e quem não é. Eles não. É muito difícil. Outra coisa assim, que eu queria colocar aqui é com relação às aulas no Meet. Teve aluna que disse assim para mim, professora, a aula foi assim, foi aberto, o espaço só foi estou aqui. Qualquer dúvida, me perguntem. Professora, não é que eu não tinha dúvida, eu não sabia nem o que dizer, porque eu não entendi nada. Então, eu esperava que o professor fosse dar aula, né, explicar o assunto e tal. Não, ele simplesmente disse, estou aqui para tirar as dúvidas de vocês, e calou. Está baixinho demais. Então, não é... Alô? Melhorou, gente? Melhorou? Alô? É porque a Ângela está com a tela aberta e fica dando uma microfone aí. Não sei onde. Tá. Ângela, eu não estou escutando nada. Ângela, tu deixou aberto, fecha, menina. Porque estava muito baixinho aqui, está quase carregando. E agora, está? Melhorou? Ainda está alto? Desliga o microfone, Ângela. Só tu desligar o teu microfone. Aí, muito bem. Aí. Sim, então é isso. Então, o que acontece é que os alunos reclamam, às vezes, disso, né? Porque eles esperam que o professor vá lá para explicar o assunto, dar aula, tá? Usar um quadro, alguma coisa, explicar o assunto. E como o professor só diz assim, olha, eu estou aqui para tirar dúvidas, senta e se cala, aí fica complicado. Aí eles, professor, eu não disse nada mesmo, porque eu esperava que ele fosse dar aula, e ele não deu, ele só disse assim, porque não é nem que eu tenho uma dúvida, não há dúvida que eu tenho, eu não sei o conteúdo, tá? E aí o tempo passa, o aluno sai desestimulado sem aprender nada. Então, tudo isso, a gente, como professor, a gente tem que ter essa visão, né? A visão do aluno, da necessidade dele, a complexidade das nossas disciplinas, porque
Afinal de contas, a gente domina o conteúdo da nossa disciplina, mas nós não dominamos os conteúdos de todos os componentes curriculares, né? E essa mesma, aliás, dificuldade muito maior ainda tem os nossos alunos com relação aos nossos componentes. Então, a gente tem que ter esse olhar, né? Esse olhar profissional do professor que realmente tem a intenção de que o aluno realmente desenvolva essa coisa chamada aprendizagem, né? Porque a gente trabalha em função da aprendizagem. Se a aprendizagem se processa, ótimo, a gente está fazendo bem o nosso trabalho, não é? Mas, se não, a gente tem que repensar, não é? Repensar, reformular as estratégias, não é? É assim que todo bom professor deve proceder, tá bom? É isso. Assim, e quando Alfredo, só um minutinho, Ranieri. Quando Alfredo falou da questão, Alfredo Inácio, a questão das pautas, realmente a gente pede que coloquem presença dos alunos, só para frisar isso, é porque nós estamos nessa busca ativa. Amanhã nós vamos colocar a nota dele do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto período. E também pela grande dificuldade que o professor terá. Já imaginou? Alfredo colocou falta no aluno tal, lá no primeiro período. Aí o período está... a gente abre o período para o Alfredo colocar a nota. Só que não é só abrir o período. Nesse caso, nós temos que ir lá, tirar a validação da aula, dessa aula de Alfredo, desse dia, para então colocar a presença desse aluno. Então, seria uma dificuldade ainda maior. E sendo que o professor simplesmente salva. Quando ele salva, aí já ministrou a aula, já colocou a presença em todos. Então, nós só iremos trabalhar na íntegra no período. Aquele aluno não aparecer, não tem como nós, aí então vamos colocar a falta nele para fechar, para poder encerrar o ano. Ok? Passa a palavra, Ranieri, aqui eu me despeço, eu agradeço a presença de todos. Sabemos das dificuldades, mas nós não podemos. A luta é grande. Não é só para vocês, professores que estão na sala, mas para nós, professores dessas outras funções. São grandes as dificuldades. Nós, eu, Mário, Ranieri, nós iremos na escola quase todos os dias, Valdete. Vocês estão só em casa, trabalhando de casa, sim, mas nós, além de trabalhar em casa, nós temos que ir à escola, imprimir material, pegar material impresso para esse menino, cobrar. Então, está sendo uma tarefa árdua, mas nós sabemos que esse ano é diferente. Vai ser assim até o final, provavelmente, mas nós iremos. Nós somos fortes e com Deus na frente, nós iremos lutar e chegar lá. Então, obrigada pela presença de todos, meus queridos professores do noturno, do time, do vespertino, e estamos à luta, tá? Uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Tiago, vai tomar banho? Vai morrendo de calor, Tiago, aí. E aí, Abílio? Então, boa Valeu, tarde. pessoal. Boa tarde a todos. Estou tranquilo, né? Até a próxima reunião, se Deus quiser. Até a próxima reunião, se Deus quiser. Boa tarde, abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, cada um fazendo sua parte e unidos somos mais fortes. Um forte abraço aí a todos e vamos continuar aí na luta e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Então, assim encerra a nossa reunião de alinhamento. Um forte abraço, uma boa tarde. Um abraço, tchau. Boa tarde.